Bom dia! Tudo bem? Que frio tá em São Paulo, em 9 graus essa manhã, sensação térmica de 6 graus. Mas antes de começar o programa, só queria falar uma frase mineira, pelo menos que eu ouvi essa semana em Minas Gerais. Fico vendo essas receitas da Ana Maria, lindas aí desses concorrentes também. Estão todos muito bem, mas aí tem uma frase super legal, que é o seguinte: tudo que você não puder contar como fez, não faça. Puder contar como é que você fez, então não faça. Aquele negócio assim, menina, nem te conto. Não, nem te conto não. Não faça o que você não puder contar como fez. É o contrário das receitas da Ana Maria, que todo mundo fica vendo como é que faz e quer repetir e quer fazer também. Mas o que está fazendo mesmo é frio aqui em São Paulo. A gente tem um alerta importante sobre conjuntivite. É o tema do programa de hoje, porque sabia que na escada rolante do shopping center, no ônibus, no metrô, em todos esses lugares você pode pegar conjuntivite, sabia? Se for aquele ponto exato que a pessoa estava com a mão contaminada com o vírus e você teve a má sorte de pegar naquele mesmo ponto, provavelmente vai poder adquirir uma conjuntivite ali. E daí pode sair contaminando muita gente. Foi o que aconteceu com a Ana Luísa. Uns 3 a 2 amigos já devem estar com conjuntivite também. Vamos falar sobre isso com 2 oftalmologistas. Estão aqui hoje conosco o Dr. Pedro Carricondo e também o Dr. Miguel Padilha. Eles vão fazer um alerta muito importante. Conjuntivite pode levar até a perda da visão. Acomodei, né? Fui levando, na hora que realmente que eu vi que não estava dando para ver, que eu vim procurar um médico. Pois então, vamos falar também do drama, da dúvida de uma família. O tom de pele clara do pequeno Arthur era um ponto de interrogação para os pais. Você evitava de sair com teu filho? Sozinho evitava, porque muita gente achava que não era meu filho e eu ficava sem graça. Muita gente perguntava, é seu filho mesmo? E eu falava, é. Bruno Fávaro fez uma série sobre albinismo. A família viu isso no Bem-Estar e veio do Espírito Santo para fazer o teste de albinismo aqui em São Paulo. Você vai ver o resultado daqui a pouco. Quer participar do programa conosco? Ah, você está com conjuntivite? Manda uma foto do problema para a gente aqui na hashtag Você no Bem-Estar. Falei agora da temperatura. Diz que os pinguins estão pedindo para sair da geladeira para ir para cima do fogão de tão frio que está aqui em São Paulo. Mas o frio só não é o bastante para a conjuntivite, não. Às vezes no calor ela até se propaga mais. É o que está acontecendo na cidade, no Amapá. 28 graus está fazendo lá agora. E mesmo assim está acontecendo um surto de conjuntivite. A Ruane Lima vai contar para a gente que a doença se espalhou tanto que está faltando até remédio. 11 das 13 pessoas desta família pegaram conjuntivite. Sobrou até para a pequena Esther, de apenas 1 mês. Começou com uma, no outro dia já foi a minha avó, aí no outro minha mãe, depois o meu tio, aí depois chega um primo, já veio o primo que teve contato, e assim foi. Menos de 3 dias, foi rápido, tipo uma epidemia, pegou foi em sequência. A dona Maria José sofreu. No primeiro dia eu senti uma febre, depois assim a vista fica turva, não dá nem para te olhar assim direito, é muito ruim. A Elizabeth, outra vítima da conjuntivite, também teve febre. Muito alta a febre, eu tremia, e um mal-estar no corpo todo, e o olho inchado, e aquela sensação de areia dentro do olho, direto. O surto começou há pelo menos 1 mês em todo o estado do Amapá, mas não há um controle para saber quantas pessoas foram contaminadas. Segundo as secretarias de saúde do governo e das prefeituras, a conjuntivite não é uma doença de notificação imediata, como a dengue, leptospirose, outras endemias e zoonoses, e por isso não há como ter estatísticas oficiais sobre a doença. A conjuntivite é uma doença causada por alergias, bactérias ou vírus. Não é grave, mas é altamente contagiosa e provoca muito incômodo. Os principais sintomas são olhos vermelhos e lacrimejantes, inchaço nas pálpebras, intolerância à luz e visão embaçada. É tanto desconforto que os antibióticos e colírios já estão em falta nas farmácias. O fluxo aumentou, né? Esses colírios, então, esses antibióticos que estão vindo de muita receita de postos e de hospitais, né? Esses já acabaram, sim, mas a gente já pediu até reforço para que a gente consiga atender a demanda da população.
Com 2 crianças doentes, a alternativa que a Luciana encontrou para que outras pessoas da família não pegassem conjuntivite foi abusar do álcool em gel. Então eu falei para lavar as mãos e passar o álcool gel o tempo todo para evitar de que a gente pegasse, as outras pessoas pegassem. E, bom, parece que está dando certo até agora. Quem está com conjuntivite sempre lava bem as mãos depois de manipular o olho. E as pessoas também, evitar de pôr a mão no olho. E toda vez que tiver que manipular o olho, lava bem as mãos antes, né? Porque isso diminui muito a chance de contágio. Aí, Ruane Lima brilhando aqui no Bem-Estar, direto de Macapá. 28 graus por lá, aqui, sensação de 6 graus no frio. Conjuntivite também, preocupação também, doutores. No frio, essa preocupação também tem que ser grande. De certa maneira, o ambiente, em termos de frio, faz com que as pessoas fiquem mais confinadas em ambientes de maior aglomeração e isso contribui para a difusão de um vírus. Mas também tem um outro aspecto. Muitas das vezes, essas verdadeiras epidemias de conjuntivite são derivadas de alérgenos. E aí é muito comum, muita gente começa a abrir seus guarda-roupas, tirar capotes, luvas, gorros, que estão guardados ali há meses, um ano, e aquilo está cheio provavelmente de ácaros. Então isso também contribui para aumentar o número de conjuntivite de origem alérgica. Origem alérgica, a gente vai falar sobre isso. Na abertura do programa, a gente falou que podemos pegar conjuntivite até no corrimão da escada rolante do shopping, no ônibus, no metrô, porque a gente acaba coçando os olhos, né? Coçar os olhos é uma coisa que a gente não deveria fazer nunca, doutor Pedro. Pode coçar com a pontinha do seu cotovelo. Ah, peraí. Então pode coçar os olhos? Olha que notícia boa! Pode coçar os olhos, mas com a ponta do cotovelo. Seu próprio cotovelo. Não pode pedir para ninguém coçar para você, não. Ou seja, é impossível. É um alerta, porque a gente tem uma demonstração aqui do que acontece quando a gente coça os olhos. A gente normalmente coça essa parte branca aqui, né? Tá coçando e acha que não aconteceu nada. Tem um barulhinho aí de coçando o olho? O DJ J. Júlio tá colocando? Aí. Tá parecendo goteira de chuva, mas é o olho coçando. Que coisa impressionante esse barulho, DJ J. Júlio. Aí, quando a gente vai ver o estrago que a gente fez, olha como a gente fere os olhos. Fere até a parte que não é olho. E além de ferir, muitas das vezes isso representa uma porta de entrada para germes entrarem e aí começam a produzir lesões, ceratites e podendo até levar úlceras de córnea, que é um quadro grave. A conjuntivite a gente pega assim, coçando os olhos? Coçando. Por exemplo, se você tiver com o olho vermelho, né, e eu inadvertidamente lhe cumprimento, não cumprimentem. Mantenha-se distância. Inclusive porque nas conjuntivites há vírus, todo o sistema do orofaringe, essas mucosas estão contaminadas. Então, um simples espirro e lá estão, né, os agentes no espaço, no ar. Então é bom manter uma distância regulamentar de 1,5 metro mais ou menos, porque até chegar a mim, provavelmente, esse vírus já morreu. Perigo. A gente já falou que o espirro, ele tem a capacidade de atingir 6 metros, é quase um recorde olímpico. O espirro normalzinho, ele vai 6 metros com o vírus da conjuntivite ali acoplado, ou seja, no inverno, lugares fechados, fica tudo muito pior, né? Muito mais fácil. E aí vem uma das recomendações. Sempre que você tem alguém com conjuntivite, como o Dr. Miguel falou, evita contato, não põe a mão nos olhos, senão você está passando para todo mundo. E você tocou em alguma coisa, tem que limpar na sequência. Lava as mãos, passa um alquinho no objeto que você tocou, para evitar passar, para não ter que nem aquela família que pegou. Nós vamos ver agora uma outra situação muito comum, porque essa é uma dúvida frequente dos nossos telespectadores. Vamos ver primeiro a pergunta, para depois a gente chamar a reportagem lá de Uberlândia, da Fernanda Vieira. A pergunta é a seguinte, olha só, a Maria José, conjuntivite pode cegar? Bom, a resposta a gente vai ver na reportagem e a gente vai comentar logo depois. Fernanda Vieira preparou uma reportagem especial lá em Uberlândia, mostrando como é fácil pegar conjuntivite, como a gente precisa tomar cuidado, gente. 3 semanas de molho em casa, tratamento com colírio e finalmente a liberdade. Quer dizer, nem tão livre assim.
Desde fevereiro que eu tô fazendo tratamento, até hoje. Você ficar preso dentro de casa, né? Você não pode ter contato com ninguém. Andréia também tem ficado parte do tempo isolada da família. Não compartilha objetos pessoais e nem desgruda do colírio. Como ainda estou sentindo uma coceira e está secando, eu tenho medo de sair e passar para alguém. E a Ana Luísa? 4 dias desse jeito. Tá feia a coisa, hein? Todos os dias que eu acordei, parece que estava mais inchada ainda. Foi depois do contato com uma amiga da escola que ela ficou assim. Ela já estava tratando já, ela ficou umas 2 semanas com isso. E ela estava indo, assim, de boa. Uns 3 a 2 amigos já devem estar com conjuntivite também. Um dos sintomas da conjuntivite é essa sensação de areia nos olhos, visão embaçada por conta das lágrimas que não param de surgir. É uma defesa do organismo. Percebeu que está assim? Então corre para o oftalmologista. Esta é uma orientação dos médicos porque, segundo eles, esse desconforto só aparece de 2 a 3 dias depois do início da doença. E é um período crítico em que o risco de contaminação é maior. É o chamado período de incubação, que pode durar até 5 dias depois dos primeiros sintomas. E o problema é que o vírus pode ser passado em qualquer situação, emprestando a maquiagem, por exemplo, ou tocando no mesmo lugar em que a pessoa doente passou a mão. É que o vírus resiste por até 6 horas. Se for aquele ponto exato que a pessoa estava com a mão contaminada com o vírus e você teve a má sorte de pegar naquele mesmo ponto, provavelmente vai poder adquirir uma conjuntivite ali, sem nem saber exatamente onde você poderia ter sido contaminado. O ideal é a pessoa ficar mais afastada até que este período passe. Mas e quando não tem jeito? A Isabela cuidou dos filhos e do marido que estavam com conjuntivite e acabou pegando a doença. Só que o caso dela foi mais grave. A doença evoluiu, mas ela não cuidou. Quando procurou ajuda médica, 5 meses depois, precisou tratar o olho direito com laser. Mas infelizmente perdeu a visão do olho esquerdo. Acomodei, né? Fui levando, na hora que realmente que eu vi que não estava dando para ver, que eu vim procurar um médico. Porque o direito estava ajudando o esquerdo. Então, na hora que ele contou que eu precisava de fazer transplante de córnea, aí foi aquele susto, né? Que você não imaginava uma coisa dessa. Um susto tremendo, ela perdeu a visão, teve que fazer o transplante, já fez e está em recuperação, deu tudo bem, graças a Deus. Tem pergunta da internet para a gente continuar aqui, para falar dos tipos de conjuntivite? A Marta, olha, como lidar com a conjuntivite alérgica? Sempre que uso maquiagem, mesmo um simples rímel, ela me persegue. Doutora Márcia diria, tem que tirar a maquiagem, dormir de maquiagem é um problema sério, um agravante para conjuntivite alérgica. Vamos falar um pouco sobre ela, conjuntivite alérgica. Olha só os sintomas aqui, doutor. Ela não pega, já é um bom sinal. Já, a alergia é um quadro pessoal. Você desenvolve a alergia de acordo com os produtos ao qual você reage. O principal ponto da conjuntivite alérgica é que ela é uma conjuntivite que ela, sempre que você entra em contato com aquele determinado produto, aquela determinada substância, você vai desenvolver ela novamente e ela coça muito, o olho coça o tempo todo, o olho fica sempre muito irritado. E esse coçar crônico, a gente já falou que não pode coçar os olhos, tem gente até que acha que tem uma relação com o desenvolvimento de ceratocone a longo prazo. Sim. Então ela não é tão simples assim, né? Não. Do outro lado, nós temos a conjuntivite bacteriana. Essa pega, né, doutor Miguel? Essa aí é perigosa. Essa olha só as características dela. Vamos colocar aqui. Ela pega, ela não coça e a pessoa tem fotofobia. Não pode ver um flash, muita luz, o sol. Exatamente. A conjuntivite bacteriana, ela costuma cursar um período de mais ou menos 7 dias, 8 dias, e o grande problema é que forma-se uma secreção mucopurulenta, às vezes amarelada, esverdeada, e a necessidade, primeiro, de lavar muito bem os olhos. Em alguns casos, nós devemos até fazer uma cultura e o antibiograma para saber rigorosamente qual é a bactéria, né, que está levando a esse quadro de conjuntivite. E, nesse momento, é importante também evitar a tal da automedicação. Não é? Vimos na matéria lá
em Amapá, né? Nós vimos esse surto que está acontecendo no Amapá. E até dizendo que estão faltando colírios. Porque aí todo mundo corre para as farmácias e começa a adquirir qualquer tipo de colírio. E no caso da bacteriana, se você usa um colírio, a maioria dos colírios tem associação de antibiótico com corticoide. Então você usa um antibiótico que é positivo para combater, mas o corticoide representa gasolina na fogueira. Então você, numa fase de uma conjuntivite bacteriana, você não consegue debelar esse quadro colocando corticoide ali. Você tem que usar o antibiótico adequado e corretamente. Indicado pelo oftalmologista. Tem mais um tipo aqui para a gente fechar essa parte, que é a conjuntivite viral. Ela também pega, ela também necessita de cuidados especiais. A secreção ela é intensa e os olhos vermelhos. Essa é a mais famosa, né? Você fala, você está com conjuntivite. Exatamente. Essa daí é mais ou menos que nem uma gripe. Ou seja, se você está imunodeprimido, então você é um candidato a desenvolver uma epidemia, uma conjuntivite a vírus, e isso aí pode ir de uma gravidade leve até gravíssima. Ela pode chegar a desenvolver até úlcera de córnea. E um alerta: se essa pessoa é usuária de lente de contato, ao menor sinal de que o olho está incomodando, não precisa nem estar se manifestando alguma coisa na fase que a gente chama de prodrômica, quer dizer, quando o temporal está prestes a cair, a gente já identifica umas nuvens escuras no horizonte. A mesma coisa, sentiu que o olho está incomodando, retirem essa lente de contato e guardem. E procura lubrificar bem os olhos. Não tentem de imediato, eu vou ali na farmácia comprar um antibiótico. Aliás, a legislação proíbe a venda indiscriminada de colírios à base de antibiótico. E também evite um corticoide nesse momento. Tem que tentar identificar a causa correta e estabelecer a medicação eficaz. Muito bem. A gente mostrou recentemente aqui uma série do Bruno Fávaro falando sobre o drama das pessoas que têm albinismo. E a gente vai ver agora o drama de uma família que tem um filho com um tom de pele bastante diferente dos pais. O que será isso? Eles saíram do Espírito Santo para fazer o teste aqui em São Paulo porque viram a reportagem do Bruno Fávaro. Vocês vão ver o resultado daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde, estamos de volta. Você viu recentemente aqui no Bem-Estar uma série de reportagens super legais do Bruno Fávaro, falando sobre o drama dos albinos no Brasil. A gente nem sabe quantos eles são, de tamanho descaso que existe com essas pessoas. Pois muito bem, uma família lá do Espírito Santo vivia um drama muito grande, porque tinha um filho com uma pele de um tom completamente diferente dos pais, mas eles viram a série de reportagens do Bruno Fávaro e tomaram a decisão, vieram aqui para São Paulo para resolver o problema. Vamos ver. Às vezes uma criança nasce assim, bem branquinha, com os olhos azuis, com o cabelo bem claro, bem loirinho, e a família não desconfia que ela é albina. Isso é mais comum do que a gente pensa. Sabe quando a TV está falando com a gente? Era terça-feira, 27 de junho, e o programa Bem-Estar parecia ter sido feito exclusivamente para uma família cheia de dúvidas, perguntas que até então ninguém tinha respondido. Lorraine estava em casa, em Vila Velha, Espírito Santo, quando resolveu pedir ajuda. Vi no Bem-Estar, eles falando sobre albinismo, aí mandei uma foto dele perguntando se teria como eu descobrir. Aí eles foram e me falaram para fazer um exame de vista, para ver, né, se ele é ou não é. Arthur tem 1 ano e 10 meses e desde que ele nasceu, os pais tentam descobrir através de exames feitos pelo SUS se ele é ou não é albino. Tentei, procurei, o médico me deu uns números para me ligar, eu não consegui, aí que eu não consegui fazer nenhum exame. Uma dúvida que sempre afastou o pai do filho. Você evitava de sair com teu filho? Sozinho evitava, porque muita gente achava que não era meu filho e eu ficava sem graça. Muita gente perguntava, é seu filho mesmo? E eu falava, é. Falava que não acreditava. E tinha gente que, né, tá brincando, tá com zoada. Eu
evitava, então, para não ter esse conhecimento. No Bem-Estar, eles descobriram onde encontrar a solução. A família arrumou as malas e veio para São Paulo. O café da manhã e um passeio rápido ajudaram a reduzir a ansiedade até a hora de ir para o hospital e encontrar a resposta para a pergunta que tanto atormenta. É difícil, porque igual as outras na rua, o pessoal na rua me pergunta, eu não sei o que falar, não sei direito. Eu fico preocupado por causa da pele dele, né? Que a gente tem que tomar cuidado. A família conseguiu atendimento no programa Pró-Albino, ambulatório especializado em albinismo, um dos únicos lugares do Brasil que oferece esse serviço e de graça. De cara, o Arthur encontrou novos amiguinhos, bem parecidos com ele. Para descobrir se uma criança é albina, é preciso passar por exames para identificar a falta de melanina, o hormônio que dá cor aos nossos olhos, cabelos e à pele. O primeiro exame foi o de vista. Nós fizemos o exame de biomicroscopia. Nesse exame, a gente avalia a quantidade de pigmentação da íris dele. Agora vocês estão indo para onde? Nós vamos fazer o exame de fundo de olho, o mapeamento de retina. A retina é o nervo do olho, ele é bem pigmentado. E no albinismo você tem uma falta de pigmentação. De sala em sala, a investigação continua. O Arthur está fazendo agora o segundo exame, dermatológico, que vai definir se ele é ou não uma criança albina. A ideia do projeto Pró-Albino, que existe já há 6 anos aqui na Santa Casa, em São Paulo, é que as crianças, já no começo da vida, elas possam ser diagnosticadas. Por isso que nós encontramos sempre aqui crianças pequenininhos. E com certeza, se o tratamento começar agora, a qualidade de vida vai ser ainda melhor. A dermatologista fez um exame clínico e avaliou a coloração da pele e do cabelo do Arthur. Ela também comparou a pele dos pais com a da criança. Uma manhã de exames e o resultado. Arthur é uma criança albina, mas tem uma pequena produção de melanina. E a visão, que costuma ser baixa entre os albinos, não é tão prejudicada, porque ele ainda tem alguma pigmentação. Quando a gente identifica alguma alteração, nós temos que realmente tratar dessas alterações para que ele tenha o melhor desenvolvimento possível. Arthur vai ter que usar protetores na pele para o resto da vida e fazer exames de visão com frequência. E a dúvida chegou ao fim. E agora? Agora é continuar a vida, é sair, é brincar. É que o pessoal perguntar se falar de boca cheia é meu filho, sim. Muito bem, vida longa, vida linda para o Arthur, parabéns também para o Bruno Fávaro, né? Que grande trabalho, né? Olha só, tem gente que não se adapta com lente nos olhos, né? Mas tem gente que se adapta tanto que acontece um problema, sério. Olha só esse caso que foi divulgado num jornal britânico. Uma mulher de 67 anos, ela foi internada para fazer uma cirurgia de catarata. E aí surpreendeu a equipe médica, gente, com 27 lentes de contato perdidas no olho. Durante a anestesia, os médicos perceberam um corpo estranho, azulado. Eram 17 lentes unidas em uma massa pelo muco. E no segundo exame, eles encontraram mais 10 lentes. Doutores, já que a gente está aqui, a gente pode falar sobre isso. Doutor Padilha atendeu casos parecidos. Isso é mais comum do que a gente pensa, doutor? A pessoa esquece a lente? Na verdade, essas lentes de contato chamadas de uso prolongado realmente são tão confortáveis que às vezes os pacientes se esquecem. Tem pacientes que chegam a dormir, passar um fim de semana, uma semana com essas lentes. Então eu tenho até um caso de uma paciente que usou a lente, era bastante míope, e à noite, quando ela voltou para casa, ela tirou uma lente de um dos olhos e devia estar tão sonolenta que pensou que tirou a lente do outro olho e não tirou. Foi dormir. No dia seguinte, quando ela acordou, ficou maravilhada. Um milagre aconteceu comigo, estou enxergando tudo. E desfrutou desse milagre por uns 15 ou 20 dias. Aí o olho começou a ficar irritado, ela veio para saber o que era. Eu falei, a senhora está com a lente de contato ainda no olho. Mas eu juro que eu tirei, ela está aqui, ó. Plum, está aqui a lente. Então, tem que tomar muito cuidado. Esse caso é realmente algo assim digno de uma publicação.
Mas eu li em detalhes que essa paciente estava com uma cirurgia marcada e a cirurgia foi postergada, parece que por uma questão de um acidente, e ela provavelmente foi colocando lente, nem se deu conta, e o desconforto, ela achou que era por conta da catarata. Tá bom. Daqui a pouco a gente fala mais sobre conjuntivite. A gente volta depois do intervalo. Saúde, estamos de volta. Vamos logo saber o que acontece no Brasil e no mundo. G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. A gente tem em destaque hoje no G1 uma entrevista com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele diz o seguinte: se a reforma da Previdência não for aprovada, ele acredita que daqui a pouco tempo, em 2020, não vai dar para cumprir aquela regra que coloca um limite nos gastos públicos. Isso porque o dinheiro teria que ser usado, então, para cobrir o rombo da Previdência e não sobraria nada para as outras despesas. A entrevista completa está no G1. Falando agora sobre o frio, esfriou ainda mais, principalmente no sul do país. E aqui em São Paulo, uma notícia triste: um morador de rua que foi encontrado morto ontem à tarde, a tarde mais fria em anos na cidade. O corpo dele estava sem nenhum sinal de violência. Não tem ainda a confirmação da causa da morte. Para terminar, a notícia internacional: o príncipe William foi para a Alemanha fazer uma visita diplomática, foi com a família. Detalhe ali no príncipe George chegando, esfregando o olhinho. Tiraram essa foto dele aí, ó. Príncipe George, que é a sensação da internet, ganhou um meme de presente da nossa equipe de redes sociais aqui do G1. Minha cara quando tenho de sair das cobertas. Príncipe George resumindo nossa vida hoje. Nesse caso, pode esfregar o olho, Fê? Sendo um príncipe, eu acho que pode. Mas é só nesse caso. Ou então usando o cotovelo. Ah, eu achei difícil isso, hein? Próprio, né? Difícil. Tchau, Fê. Beijo, Mari. Até amanhã. Bom trabalho. Vamos lá agora, então, opção de lanche para as férias, meninada em casa, Valéria Almeida. Mais um episódio da nossa série. Como chamar essa fruta? Morango, kiwi, olha o abacaxi, ó. Uva, melão, melancia e pera. Olha que gostoso que é o kiwi. Sabe aquela história que é de pequeno que se aprende? Então, aqui nessa escola o que eles estão aprendendo é que é importante comer fruta sempre e de todo tipo. A fruta aqui tem até um dia especial. O intuito é eles experimentarem a fruta como ela é, né? Exatamente assim. Então, sentir o cheiro, pegar na fruta, ter o tato, o sabor, se ela é azeda, se ela é doce. E, de vez em quando, a gente transforma essa fruta numa culinária. Quanto maior a diversidade de frutas consumidas, maior a quantidade de vitaminas. A gente come para interagir, e fruta e suco é uma forma da criança interagir com sabores, e ser exposta aos novos sabores. Mas, de acordo com uma nova orientação da Academia Americana de Pediatria dos Estados Unidos, crianças de 6 meses a 1 ano não devem tomar suco, só comer a fruta in natura. No momento que ela toma muito suco, ela deixa de comer alguma outra coisa. E alguma outra coisa pode ser, e normalmente é, muito mais importante do que o suco, como o leite, por exemplo. Teria em termos de calorias parecido, mas que tem proteína, tem cálcio, tem outros valores agregados que o suco não tem. Então, o suco não pode substituir outro alimento. A partir de 1 ano, o suco pode ser oferecido à criança 1 vez ao dia, em dose moderada. A porção varia entre 100 e 120 ml, né? Se o consumo for restrito aos volumes que nós estamos falando, em torno de 100 ml, não tem por que a gente se preocupar. Mas o suco é só um complemento. A Tia Nete vai cortar em cubinhos para vocês. Pro bem da criança, vale a pena aproveitar a variedade de frutas que nós temos no Brasil. E o nosso objetivo é esse, é que a fruta seja do cotidiano deles, do dia a dia mesmo. Muito bem, Valéria Almeida. Então tá, o programa de hoje fica com esse recado. Se for coçar os olhos, somente se for com o seu cotovelo, porque isso é impossível, né, doutor Pedro? Doutor Miguel, muito obrigado. Perdeu alguma coisa? Globoplay, entra lá e aproveita tudo. Vem a turma do encontro aí. Obrigado, gente. Tchau, até amanhã.